Nós celebramos o 15º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus hoje nos exorta, como dizia no ato penitencial, a não colocarmos a nossa confiança nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias, mas em Deus mesmo. E esse imperativo é fundamental, porque perceba, quando o Senhor envia os seus apóstolos em missão, Jesus espera que eles levem a palavra que é dele e tenha a postura que é dele. Tanto que nós vemos o encerramento do Evangelho, que quando as pessoas não acolhem a palavra, não é que não acolheram um dos 12 de maneira individual, a pessoa física, mas não acolheram o próprio Senhor. Isso que é bonito em nossa experiência de fé. Quando você foi batizado, e a maioria de nós fomos batizados criança, talvez não lembramos, do rito, mas naquele momento nós fomos cristificados, fomos mergulhados em Cristo. E é por isso que quando Paulo persegue a igreja, São Paulo, o apóstolo, Jesus se volta para ele e fala: Paulo, por que me persegues? Porque nós somos a igreja, somos esse corpo místico de Cristo. E essa é a grandiosidade da fé que temos, mas que precisa ser assumida de maneira concreta em nossa história. E um outro aspecto importante de entender: normalmente quando nós olhamos essa palavra de pregar o evangelho, a gente acha que é a obrigação exclusiva do diácono, do padre, do bispo, dos religiosos, dos missionários, como é o caso do Rodrigo, do Lucas. Mas sabe da onde que emana essa missão de pregar a palavra? Da nossa própria condição de batizados. Quando você foi batizado, você recebeu aquilo que o catecismo chama de tríplice munera. Você é sacerdote, profeta e rei. Sacerdócio comum dos fiéis e, portanto, chamado a santificar-se e santificar as suas circunstâncias. Como rei, chamado a gerir e governar a sua vida na perspectiva de Cristo. E enquanto profeta, aí que emana, não é propriamente a missão de pregar, anunciar a palavra. Não apenas de maneira como o padre está fazendo aqui hoje, talvez nem todos terão essa missão estrita de pregar, mas acima de tudo, uma vida que seja eloquente, uma vida que fala, uma vida que prega. A autoridade que vem do testemunho, como vou dizer no final da homilia. E quando olhamos Amós é um profeta de palavras duras e cirúrgicas. Ele fala o que tem que ser falado sem muita cerimônia. Tanto que tem um texto que eu acho muito engraçado, quando ele vai se dirigir às mulheres da corte, ele as chama carinhosamente de vacas de Bazã. Você imagina um negócio desse? Aquela mulher de corte toda. E nesse momento, Amazias, em outras palavras, fala: Amós, vai para Judá, vai pregar lá que vai ter problema, aqui está o santuário, está a corte do rei. Você começar a pregar aqui, você vai arrumar para a cabeça. E Amós fala: olha, eu cuidava do gado e cultivava sicômoros, mas Deus me chamou para profetizar aqui, e é aqui que eu vou falar, independente do que vocês achem. Perceba a consciência, é uma palavra que não é dele, é de Deus. Porque se for uma palavra nossa que nós pregamos, o nosso argumento vai valer enquanto ele estiver, alinhado com aquilo que o mundo chama de racional, que hoje é bem complicado. Mas quando trazemos uma palavra que é de Deus, é a palavra dele que é pregada, a palavra dele que é proclamada, e essa mesma palavra que vai nos questionar. É isso. E nós precisamos entender que essa palavra, ela não pode ser inovada, modificada, porque ela caiba em minha vida. É preciso que eu olhe para essa palavra e eu emenda a minha história, emenda a minha vida, e entenda que eu preciso percorrer esse itinerário, preciso percorrer esse caminho. E é isso que os discípulos, os apóstolos, eles têm essa noção. Por exemplo, o Senhor reúne os 12. 12 é um número que nos lembra as 12 tribos de Israel. E portanto é como não, Deus está dizendo: olha, aqui começa um novo povo. Aqui começa, de fato, aqueles que levarão a minha palavra. O Rodrigo falava no curso para a gente algo muito interessante. Deus não faz nada de improviso. Tudo tem um plano. A gente que faz gambiarra, sim ou não? Faz um monte, não é? Eu duro que a gambiarra, ela ajuda na circunstância, mas depois vai piorando, E vai piorando. Deus faz isso. Está tudo dentro do seu plano, está tudo dentro do seu projeto a nosso respeito. E nós precisamos acolher esse projeto para viver a sua presença. E o Senhor reúne os 12, manda-os de 2 a 2,
dá todas aquelas recomendações para não se apoiar em seguranças humanas, e ele pede, acima de tudo nisso, desapego. O que é desapego? Desapego não é não ter as coisas. Desapego é que as coisas não tenham a nós. É por isso que nas Sagradas Escrituras você vai ver que em muitos momentos, quando o Senhor fala a respeito das riquezas e sobretudo do dinheiro, Ele não critica o dinheiro em si, mas o apego que temos a ele. Santo Agostinho resolveu isso no século IV. Dizia: a questão não está no ouro, está na cobiça, está na maneira como me relaciono com os bens, está na maneira como me relaciono com as coisas, e também na maneira como me relaciono com as pessoas. É preciso que exista um único absoluto. Mas sabe qual que é o problema nosso? Nós paramos somente naquilo que Deus pode fazer, pode realizar, a nível de milagres e sinais. E todos nós, eu tenho certeza que alguma vez na vida você disse: olha, se eu visse mais sinais, eu teria mais fé. Se eu visse mais milagres, eu creria mais. Se eu experimentasse mais a ação extraordinária de Deus, eu creria muito mais. Mentira, gente. Olha os apóstolos aí, o que esses homens viram de Jesus, não é? Viu Jesus levantar morto, curar aleijado, cego. Viu Jesus andar sobre as águas. Viu Jesus, nós meditávamos alguns domingos atrás, repreender a tempestade, o vento, e a coisa acalmou. Eles viram todos os sinais possíveis que indicam que Jesus é alguém extraordinário, que vem da parte, que não é apenas alguém que vem da parte de Deus, mas é Deus mesmo que vem entre nós. E nem por isso, em todos os momentos, tiveram as respostas adequadas de fé. A fé é uma virtude teologal, foi infusa, está dentro de você. Ela cresce conforme nós vamos alimentando. Vai dizer São Paulo que ela vem pelo ouvido, por acolher a palavra e praticá-la cada dia. Mas sabe qual é o grande problema nosso? Eu tenho certeza que você já fez a experiência de falar algo muito importante para alguém, a pessoa simplesmente não tem a mesma motivação que você tem. Sabe quando você vem falar aquela conquista para alguém? E você acha que a pessoa vai se alegar para você, ela fala: ei, beleza. E não entendeu aquilo. É o que acontece muitas vezes com a palavra que nos é anunciada. Tem 4 passos que nós precisamos observar. Desculpa o que eu vou dizer. Muitas vezes não conseguimos cumprir os 4 passos porque somos preguiçosos, porque paramos em nossos locais de comodidade. A informação recebida, por melhor que ela seja, e ainda se estiver fundamentada na palavra, ela precisa ser abraçada enquanto revelação. Isso só acontece se nós nos detivermos em relação à palavra. É por isso que muita gente vai ler as Sagradas Escrituras e diz: eu não acredito, eu não aceito. Desculpa, não entendeu. Porque se entender, vai perceber que essa palavra frutifica, é fecunda e traz realização e realização plena. Então, a informação, nós precisamos aprofundá-la para encontrar a revelação. E tem fundamento bíblico, isso vai dizer, não é? A palavra de Deus, que o Espírito Santo testifica, ou seja, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Alguém aqui duvida que é filho de Deus? Claro que não. E como é que você vê essa certeza no seu coração? Apareceu um anjo e te revelou isso? Sim ou não? Teve um sonho: olha, eu vim aqui para dizer que você é filho, você não é adotado. Não. É o testemunho interior do Espírito em nós. Mas é preciso que depois de colhermos a palavra enquanto revelação, nós cheguemos a um momento de aplicação, para daí conseguirmos entrar num local de transferência. Perceba: informação, revelação, aplicação e o local de transferência. Senão nós não conseguimos falar a palavra. E para termos bastante clareza, como dizia aqui, nós ficamos muito presos em sinais e milagres. E os apóstolos realizam: expulsam os demônios, curam os enfermos. Só que qual que é o teor da pregação? Que eles se convertam. E muitas vezes nós queremos apenas os sinais, mas não queremos nos comprometer com Deus. Não queremos viver uma existência, uma vida nova. Sabe o que é mais triste? A maioria de nós cristãos, de nós católicos, nós até temos fé, até buscamos a Deus, mas a maioria gritante das buscas não é por conversão, por transformação de vida, é para uma manutenção naquilo que você já está vivendo, que não está plenamente feliz. E nós achamos que Deus, como dizia um teólogo alemão, Bonhoeffer, ele é um tapa-buraco. Ele vem para resolver algumas pendências, é uma graça barata. Então só vem para resolver algumas coisinhas
e não para transformar a vida de fato, e não para olhar para mim e falar assim: olha, o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso transformar, o que é que eu preciso ser. Quando na segunda leitura São Paulo vai dizer que Jesus, ele recapitula toda a história, o que ele está dizendo? Ele é a chave de leitura para toda a realidade. É como se dissesse o seguinte: nós precisamos olhar para ele e interpretar o nosso passado, o nosso presente e consequentemente o nosso futuro. E tudo que ele realizou na história almejou um dia chegar até nós, para que essa palavra fosse de fato fecunda em nós. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus poderia ter nos tirado o dom da liberdade, mas não tirou. Eu acho que era até melhor, não é? Porque daí você ia fazer o que tem que ser feito, ia ter perigo do inferno. Mas não, você pode dizer sim ou não a Deus. E sabe, diante disso, o que nós temos que pensar? Existem realidades em sua vida que só vão mudar o dia que você disser sim a Deus. Ele não vai arrombar as portas da sua história, não vai chegar por conta própria e resolver tudo. Tanto que é clássica aquela passagem no qual tem uma porta, né? Jesus está batendo a porta e a maçaneta está para o lado de dentro. Ou seja, você abre se você quiser. É por isso que muitas vezes a gente fica falando: porque minha família não dá certo, porque meu matrimônio não dá certo, e reza, e fala. Às vezes eu estou falando: meu anjo, é você que tem que dizer sim. É você que tem que se confiar, graça e mudar de conduta. Em outras palavras, a minha parte, em outras palavras, está dizendo: eu estou fazendo. Agora é preciso que você faça a sua, que você diga um sim concreto, e nem esse sim mais ou menos, que aceita isso, aquela religião do bandejão, não é? Eu pego aquilo que eu quero, o que eu não quero eu não pego. E aí nós vamos vivendo uma vida aquém da palavra de Deus. E não pode ser desse jeito, gente. Olha, Deus espera de nós hoje um sim decisivo e um sim maduro. Mas sabe qual que é o problema? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pode baixar. Lembra que o padre dizia semana passada aquelas duas categorias importantes, sujeito e pessoa? Sujeito é você que está fazendo sua história. E pessoa, você é responsável, ser de relação. Você é responsável por que está fazendo. Em outras palavras, não adianta ficar culpando a sua história, culpando o seu passado, arrumando um monte de gente para dizer que é por isso que você é desse jeito. É como se dissesse: você tem todas as condições, diga sim a Deus. Padre, mas fizeram muita coisa comigo. Tudo bem. Se você não assumir que tem que fazer e mudar, vai ficar pior ainda do que está. Somos nós que precisamos mudar. Mas a nossa geração é uma geração que foi treinada para não resolver problema. E posso dizer, pai e mãe nunca erra por maldade, na maioria das vezes, né? A gente vê uns casos aí hoje na televisão, pai que, enfim, terrível. Mas eu tenho certeza que alguma vez na vida, se você não verbalizou isso, você pensou: olha, eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Não é assim que os pais pensam normalmente, sim ou não? E o que acontece? Você vai criando a criança numa redoma, e desculpa, vai criando uma geração frouxa, que não consegue resolver nada. Aí seu filho, então ela parece um inquilino em casa, é ou não é? Não é? Antigamente, quando o professor chamava a atenção do pai sobre a criança, a criança era resolvida em casa. E eu fui resolvido várias vezes, que era uma criança não muito convertida, não é? Para usar um vocabulário antigo, era bem atentado, não é? E a psicologia era outra. Antigamente a psicologia, desculpa, pelo amor de Deus, não estou incentivando a violência, né? Mas era assim, quem viveu sabe, era da Havaiana. Olha, eu fui descobrir que cinta era para amarrar a calça, já era grande já. Brincadeira, não é tanto assim não. Eu nunca esqueço, eu tinha muita dificuldade em comer, não comia. Como você pode perceber, eu superei bem isso, essa fase, né? Graças a Deus, eu venci. E você que está rindo muito aí, depois você se confessa, viu? Mas de verdade, uma vez a minha mãe, preocupada com isso, fez eu comer sopa de feijão. E eu sempre fui de uma personalidade forte. Eu fiquei 10 anos sem comer feijão, por causa daquilo. Só que quando era para comer, era o prato de comida e o chinelo só à vista, assim, ó. Aí você tinha uma motivação, era o nosso biotônico Fontoura da época. Contava onde não tinha. Repito, não estou incentivando a violência, nem que não é isso que eu estou dizendo. Vocês entenderam, sim ou não? É entender que nós temos que preparar uma geração para os problemas reais e concretos. Senão essa evangelização que está falando no Evangelho,
aquilo que Paulo está falando de recapitular a história, nós não vamos compreender. E ficaremos uma geração que não traz legado, que não deixa nada. Porque por mais que estamos vivendo uma crise das instituições, o poder vem muitas vezes da função que você exerce, sim ou não? Você que é pai e mãe, você manda na sua casa, sim ou não? Pelo menos deveria. No seu trabalho, por exemplo, se você coordena algo, você tem o poder de movimentar algumas coisas, não tem? Você pode mandar alguém embora, não estou incentivando nada, mas você pode movimentar algo, você quer poder, que dá pela sua função. Mas a autoridade, ela só vem do testemunho. E a autoridade, ela chega antes da pessoa no lugar. Sabe que tem uma história, e isso é real, de Santa Dulce dos Pobres. Esse o padre já vai encerrando. Diz que uma vez um escritor, inclusive ele é ateu, fugiu de casa. A família pensou que ele estava louco, talvez estava certo, porque eu acho que ele não é muito bom da cabeça mesmo. E todo mundo procurando o homem. Ele andou para todo canto, até que ele parou numa dessas casas de Santa Dulce. E ela nem perguntou quem ele era, só perguntou: o que você quer, meu filho? Ele falou: preciso ir para o Rio de Janeiro, eu não tenho um tostão no bolso. Ela pegou, sabe esses guardanapos para limpar a boca? Escreveu num papelzinho e falou: vai lá, entrega no ônibus. Ele entregou e o homem embarcou ele. Sabe o que isso chama, gente? Autoridade. Se você criar uma vida com testemunho, dizer sim a Deus, essa autoridade vai se revestir de você. Quanto mais nós diminuirmos e até extinguirmos a distância entre fé e vida, não vai ter ninguém que pare você. Os nossos filhos crescerão com referência, sabendo quem somos nós, sabendo quem é Deus, sabendo o que é princípio. Isso é fundamental. E os princípios não podem ser negociados. O princípio que você conserva, ele te conserva, lembra? O princípio que você quebra, ele vai te quebrar, porque a palavra tem uma eficácia que é própria, e nós precisamos urgentemente abraçá-la. Mas deixa eu te dizer, não deixa que essa missa seja mais uma ocasião, mais uma oportunidade, mais um momento, mas seja o seu momento. Você sabe que um legado começa a partir do seu sim. E o último testemunho, prometo que esse é o último mesmo. Eu vi uma pregação que mexeu muito comigo. O pregador falava sobre, eu não lembro o termo correto, se era herança geracional, ou seja, aquilo que nós deixamos de testemunho, de legado para os nossos. Dizia que o pai dele viveu uma vida muito triste. Tem uma ideia, ele viu, o pai se suicidou quando ele era jovenzinho, né? Uma família completamente disfuncional. E um dia ele se converteu. E ele leu o salmo, nunca lembro o salmo, que diz o seguinte: que Deus faz que o solitário habite em família. Ele falou: se existe o projeto de Deus para a família, e a palavra dizendo que existe, a partir de hoje eu começo a viver isso. E qual é a consequência? Foi já falecido, filho missionário, neto missionário, e portanto mudou por causa da atitude dele. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você está ouvindo essa palavra e está pensando: nossa, seria muito bonito se eu conseguisse ver isso, seria muito importante se eu conseguisse isso, seria muito legal se, mas para mim já não dá. Estou dizendo que dá sim. Muda a direção, diz sim para Deus hoje, mas não qualquer sim, diz o sim concreto, não barganha mais com os princípios. Se você começar a mudar o seu legado hoje, agora, a partir desse momento, nós construiremos uma história que não deixa apenas herança, mas deixa princípio, deixa legado. É isso que Deus espera de nós. Mas para que isso aconteça é preciso a conversão, a mudança de mentalidade que a palavra nos pede. Parar de pensar como a gente pensa, parar de olhar com os olhares humanos, olhar com o olhar de Deus. É um outro espectro. É isso que Deus espera de nós. Feche seus olhos, baixa sua cabeça, e nesse silêncio do amor e da misericórdia do Senhor, apresenta seu coração, sua vida, todas as realidades que você traz consigo. Apresenta mesmo hoje suas intenções. Talvez quando você ouviu essa palavra, você pensou: já ouvi demais isso, já tentei diversas vezes, e talvez nem mesmo você acredite em você. Mas esse é o momento de nos levantar e seguir adiante, mesmo que você estiver com medo. Santa Teresa Benedita da Cruz dizia que coragem
é ir mesmo com medo, é seguir em frente. Que possamos ter a coragem de ver uma vida nova em Deus e não nos contentar com um pouco o resto que o mundo apresenta, porque quando vivermos aquilo que é de Deus, certamente entenderemos o sentido, a realização plena a que fomos destinados.